Olá, meu nome é Ignaldo, sou aluno do terceiro semestre da Faculdade Sumaré, do curso de Letras Português. Estamos aqui hoje para desenvolver um trabalho sobre inclusão social de pessoas ouvintes e não ouvintes. Lembrando que esse trabalho foi desenvolvido por pessoas que não sabem Libras ainda, tá? Então, tudo que vocês virem aqui agora foi um esforço de cada um de nós. Sejam bem-vindos. Este trabalho está dividido em duas partes. A primeira será a apresentação da fábula, A Cigarra e a Formiga, com o texto reescrito pelos componentes deste grupo. A segunda parte será composta por aulas, apresentadas por cada integrante abordando o texto narrativo e seus elementos. Vamos lá? Essa é uma velha história, contada de um jeito novo. Veremos o quanto dela você conhece. Era uma vez um belo bosque de grandes árvores, maravilhosa paisagem, uma pequena cigarra. Esta cigarra adorava ficar tocando e cantando durante todo o dia. Bem perto dali havia um formigueiro e, ao contrário da pequena cigarra, as formigas estavam tendo maior trabalho para carregar suas reservas de folhas. Elas estavam em um trabalho árduo, pois apesar de ser um lindo dia de sol, o inverno estava se aproximando. Enquanto isso, a cigarra tocava seu instrumento musical. Olhando aquela cena, a formiga inconformada pergunta à cigarra: Não está juntando sua comida, cigarra? O rigoroso inverno está chegando. Claro que não. Teremos muito tempo até o inverno chegar. Eu só quero cantar, cantar e cantar. Mas o inverno chegou. Tudo estava pálido, sem cor. O vento soprava forte e tão intensamente caía a neve. A floresta, que outrora era verde, agora repousava em um frio sono cinzento. Em meio ao vento forte, de repente, um baixo som de alguém tossindo pôde ser ouvido. Espere. É a cigarra, roxa de frio, tossindo e com muita fome. Lá estava ela, sentada embaixo da mesma árvore, cheia de neve. Do outro lado, bem próximo dali, ouvia-se uma algazarra, vindo de um lugar cheio de felicidade, comida e muito calor. Era o formigueiro. A cigarra, vendo aquele lugar tão alegre e quente, caminhou até lá, bateu na porta e disse: Por favor, formiguinha, me dê um pouco de comida. Estou com muita fome e frio também. Ai. A formiga, que observou tudo desde o começo, disse à cigarra: Está vendo só? Se tivesse trabalhado e guardado sua própria comida, não estaria nessa situação. Mas as formigas, que eram de pura bondade, e vendo a situação difícil pela qual a cigarra estava passando, resolveram ajudá-la. A formiguinha, então, mudou a expressão em seu rosto e disse à cigarra:
Vou deixá-la entrar. Espero que tenha aprendido a lição. A cigarra, não acreditando no que estava ouvindo, estampou um sorriso no rosto e disse: Aprendi sim. Aprendi que temos tempo para tudo na vida. Ai, muito obrigada. A festa e a alegria estavam soltas no formigueiro. A cigarra, como já era de costume, cantava e tocava. Todos estavam comendo, cantando, felizes, felizes. Fim. Moral dessa história: tudo na vida tem um tempo certo para ser realizado. Oi, meu nome é Carol, sou professora de língua portuguesa. Vocês entendem fábula? Vamos entender? Fábulas são narrativas curtas, usando animais com qualidades e atitudes humanas, sempre com uma moral ao final da história. Na fábula A Cigarra e a Formiga, a personagem formiga representa a pessoa trabalhadora, aquela que visa sempre pôr em primeiro plano suas responsabilidades. Já a cigarra representa aquela pessoa que leva a vida pensando somente no hoje, não se importando com o amanhã. A moral apresentada neste texto reescrito da fábula A Cigarra e a Formiga é de que tudo tem que ser dividido na vida, tanto prazeres e responsabilidades. Ou seja, nesta vida temos tempo para tudo. Curiosidade: vocês sabiam que Esopo foi um escravo na Grécia Antiga? Ele utilizava as fábulas para relatar os problemas vividos pela sociedade da época. Olá, meu nome Cleusa. C-L-E-U-S-A. Cleusa. Hoje vamos falar sobre 3 tipos narradores. Primeiro, narrador observador. Segundo, narrador personagem. Terceiro, narrador onisciente. O-N-I-S-C-I-E-N-T. Onisciente. Vamos lá? Como já falamos, o narrador é dividido em 3 partes: narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. O narrador observador é aquele que narra na terceira pessoa. Ele está fora da trama, é apenas alguém que observa e conta. Exemplo: era uma vez uma cigarra que cantava e cantava. Narrador personagem é aquele que faz parte da trama, conta sempre na primeira pessoa. Ele está dentro do contexto da história. Exemplo: eu era uma cigarra que cantava e cantava. Narrador onisciente é aquele que tudo vê, sabe até os pensamentos das personagens. Exemplo: a cigarra ficava pensando o tempo todo, melhor mesmo é ficar cantando. Enquanto isso, a formiga pensava: que preguiçosa é essa cigarra.
Olá, tudo bem com você? Você sabia que existem 3 tipos de personagens? Vamos ver quais são eles? Personagens. Os personagens podem ser divididos em 3 tipos: protagonista, antagonista e coadjuvante. Protagonista. O protagonista exerce um papel principal dentro de uma obra. Um fator importante é saber que nem sempre ele é o mocinho da história. Veja alguns exemplos de personagem protagonista: o Wolverine, o He-Man e a Cigarra. Antagonista. O antagonista exerce um papel de oposição ao personagem principal, ou seja, ao protagonista. Um fator importante é saber que nem sempre ele é o vilão da história. Veja alguns exemplos de personagem antagonista: o Esqueleto, o Magneto e a Formiga. Coadjuvante. O coadjuvante é aquele personagem que assume papéis de menor importância na trama. Veja alguns exemplos: o Robin, o Burro e o Esquilo Scratch, da Era do Gelo. Na fábula, vocês conheceram as personagens: a cigarra, a formiga e as outras formigas que estavam no formigueiro. Vamos classificar o tipo de cada uma delas? Agora que você já sabe quais são os tipos de personagens e quais são suas características principais, responda. Qual é o tipo de personagem que está aparecendo no seu vídeo? A cigarra, a formiga e o resto do formigueiro. Parabéns se você disse que a cigarra é uma personagem protagonista, que a formiga é uma personagem antagonista e que o resto do formigueiro são personagens coadjuvantes. Você acertou. Muito bem, vamos para o próximo elemento da narrativa? Olá, turma! Meu nome é Ângela, sou professora de português. Vamos aprender o que é enredo? Vocês sabiam que enredo é dividido em 4 partes? Apresentação, complicação, clímax e desenvolvimento. Vamos entender cada uma delas? Como já falamos, enredo é a sequência de acontecimentos da história, a rede de situações que as personagens vivem, a trama das ações que elas fazem ou que elas sofrem. Podemos identificar 4 partes que compõem o enredo: apresentação, complicação, clímax e desfecho. A apresentação é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Cria-se um cenário e uma marcação de tempo para os personagens iniciarem suas ações. Ao lado, você pode ter uma ideia de como se iniciou a fábula A Cigarra e a Formiga. Complicação é a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos, conduzindo o enredo ao clímax. Clímax é o ponto em que a ação atinge seu momento crítico, momento de maior tensão, tornando o desfecho inevitável. Desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Olá, meu nome é Jair, J-A-I-R. Eu vou falar sobre tempo e espaço no texto narrativo. Vamos estudar? O tempo medido e narrado em horas, dias, meses e até anos
ou qualquer outro elemento que defina claramente quando os fatos ocorreram, é o que chamamos de tempo cronológico. Mas o tempo de uma história também pode viajar pelo passado e até pelo futuro, descrevendo as lembranças, sonhos futuros e a imaginação do narrador ou de algum personagem da trama. Nesse caso, chamamos o tempo de tempo psicológico. Na história A Cigarra e a Formiga, o tempo é identificado através das estações do ano. Em quais as estações os fatos da história ocorreram? Outono e inverno. Portanto, é o tempo cronológico. Temos também que identificar o espaço, ou seja, o lugar ou os lugares onde tudo ocorreu. Nós identificamos o espaço através da descrição que o autor faz dos cenários da história. Viram como é fácil? Vamos ao próximo elemento?